Capítulo 11. Material, homens, máquinas, dinheiro. Há alguns anos atrás, numa reunião do Instituto Americano de Engenheiros Químicos, foi apresentada uma máquina maravilhosa, capaz de fazer 422 lâmpadas elétricas por minuto. Vamos desparafusar uma lâmpada e olhar para ela. Imaginem como se podem fazer 7 delas em um só segundo. Esta era apenas uma das espantosas invenções que tiveram um papel tão importante na Revolução Industrial. Essa revolução, por volta de 1865, tinha produzido muitas mudanças no modo de vida dos homens. Mas foi durante o período que mediou entre a Guerra Civil e a época atual que apareceram com maior rapidez alterações profundas. A Comissão Industrial dos Estados Unidos declarou, já em 1902, que as mudanças provocadas pelo progresso desde 1865 foram mais numerosas em muitos aspectos do que em toda a história do mundo até então. Assim, Abraham Lincoln, que foi baleado em 1865, cerca de 260 anos depois da primeira colonização em Jamestown, estaria muito mais à vontade na América desses primeiros tempos do que na América de hoje. O mundo, mesmo há 1000 anos atrás, era mais compreensível para ele do que o mundo atual. Se ele tivesse que andar pela Casa Branca nos dias de hoje, ficaria admirado com as coisas corriqueiras, como, por exemplo, o telefone, as luzes elétricas, o aquecimento a vapor e até com os fósforos de segurança. Lá para fora da Casa Branca, ficaria sem fala diante dos automóveis que estariam deslizando por estradas bem asfaltadas, arranha-céus furando o ar, ônibus elétricos ou bondes nas ruas, aviões no céu. No seu tempo, a maioria das pessoas nos Estados Unidos ainda se dedicava à lavoura, embora já tivesse se iniciado a manufatura. Hoje, há mais pessoas que se dedicam à fabricação de artigos do que à lavoura. No tempo de Lincoln, apenas 16% dos indivíduos moravam em cidades de mais de 8.000 habitantes, e só havia 141 cidades desse tamanho. Hoje, por volta de 1978, 50% das pessoas vivem em cidades de mais de 8.000 habitantes, e há 1.324 dessas cidades. Naquela época, a diferença entre um rico e um pobre não era muita. Hoje é tremenda. Havia menos de 5 milionários. Hoje há milhares de milionários e alguns que são até mesmo bilionários. No seu tempo, o homem que quisesse começar a vida nova podia se mudar para a fronteira, onde a terra era gratuita. Hoje já não há fronteira e a terra é bastante cara. No tempo dele, a maioria dos negócios era de propriedade individual ou de sócios. Hoje, muitos negócios são de propriedade de corporações. Naquela época, o operário é que era importante, sendo a ferramenta uma coisa adicional. Hoje é a máquina que é importante, sendo o operário uma coisa adicional. Uma transformação realmente espantosa. Como é que ela foi acontecer? Ela se deu principalmente através de uma combinação de material, homens, máquinas e dinheiro. O material, os recursos naturais dos Estados Unidos, ultrapassavam qualquer comparação. O carvão e o ferro talvez fossem os materiais mais essenciais
para o mundo que se transformava. Quanto ao carvão, os Estados Unidos tinham metade dos depósitos conhecidos no mundo. Quanto ao ferro, a produção era enorme. Em 1929, mais de 40% do suprimento mundial vinha dos Estados Unidos. Não só os depósitos eram grandes, como também fáceis de explorar. No Minnesota, por exemplo, não era preciso usar dinamite ou brocas para extrair o ferro. Ele se encontrava na superfície, pronto para ser apanhado e colocado nos carrinhos da mina. Com o petróleo, cobre, chumbo ou zinco, dava-se a mesma coisa. Havia uma reserva mais que generosa. 1/3 do continente estava coberto de madeiras. Nenhuma outra região, em lugar nenhum, dispunha de uma área tão grande de terra fértil e plana, tornando possível produzir algodão, trigo, milho e gado. Quase 3 milhões de milhas quadradas de terra, estendendo-se desde o Atlântico até o Pacífico, tornando os Estados Unidos a única nação do mundo que tem frente para 2 oceanos. No coração deste grande território, espalhava-se uma rede de 27 mil milhas de rios e canais navegáveis, que, somados às 4 mil milhas de costa nos Grandes Lagos, era mais que a extensão de toda a costa sem gelo da Europa. A natureza tinha sido mesmo generosa. Aqui estava um tesouro desmedido. Aqui estava o material para um progresso em escala gigantesca, como nunca se tinha visto. Na Europa, um rei poderia ser dono deste vasto depósito de riquezas, ou alguma família de nobres poderia possuir acres e acres de terras durante centenas de anos. Ou talvez a igreja pudesse contar com grandes lotes de terra entre suas propriedades. Na América, por outro lado, cerca de metade do país havia sido tomada por fazendeiros individualmente. Pessoas sequiosas de terra que tinham acompanhado o trajeto do sol quando se punha em sua marcha para o oeste, que durava 200 anos. A outra metade do país pertencia ao povo dos Estados Unidos, tendo o governo a faculdade de dispor dela. Até 1860, o governo era bastante controlado pelos proprietários de terras do sul. Mas 1865 presenciou a sua queda, e os homens endinheirados do norte, vitoriosos, tomaram seu lugar. A floresta, planície e montanha podiam agora produzir seus tesouros, sob a orientação dos capitais nortistas. Que tipo de homens eram eles? Eram os comerciantes ousados, que estavam sempre de olhos abertos para ver qualquer oportunidade. Homens sagazes, que tinham imaginação para ver as alterações da situação e tinham esperteza para tirar partido delas. Não eram idealistas, com objetivos tão elevados que não fossem capazes de modificá-los a fim de acomodá-los a novas situações que surgissem. Eram homens práticos, fazedores de dinheiro, vingativos, homens que não se detinham diante de nada em sua sede de lucros cada vez maiores. Um deles, o Comodoro Vanderbilt, demonstrou seus sentimentos para qualquer instituição que atrapalhasse o seu caminho, dizendo: "A lei, que me importa a lei? O poder não está comigo?" Ele tinha razão. Ele e os de seu tipo estavam com o poder. Havia um outro grande grupo, que cabia na classificação homens. Era o exército de trabalhadores, homens, mulheres e crianças,
que faziam realmente o trabalho de cavar, construir, fabricar. Eram os que desbastavam os blocos de carvão afundados no seio da terra. Os que, trabalhando sem parar, a partir da alvorada ao pôr do sol, protegiam as colheitas contra a geada, o calor, a seca e as inundações. Eram os que introduziam rebites em brasa nas vigas, pendurados perigosamente nos andaimes de um arranha-céu a centenas de pés do chão. Eram os que vigiavam as máquinas das fábricas. Muitos deles eram imigrantes recém-chegados de países distantes. Em algumas oficinas e nos laboratórios das grandes fábricas, labutavam outros trabalhadores, os inventores de máquinas novas. Alguns deles não tinham outro equipamento senão a imaginação viva e vontade firme de vencer. Outros tinham atrás de si anos e anos de preparo científico. Ao número enorme de suas invenções, somavam-se, em grande escala, as invenções dos operários das fábricas, cujo contato íntimo com a máquina que manejavam lhes permitia compreender rapidamente quais eram os defeitos e como eliminá-los. O trabalho de todos esses inventores está claramente registrado nos arquivos do Escritório de Patentes. De 1850 a 1860, uma média de 2.370 patentes eram inscritas cada ano. De 1920 a 1930, esse número pulou para cerca de 44.750 por ano. De todas as patentes concedidas em todas as nações do mundo, de 1871 a 1932, nada menos que 30% tinham sido concedidas pelo governo dos Estados Unidos. Certamente isto representa o triunfo da engenhosidade do americano. Com muita razão, a era atual é chamada a era da máquina. Nós somente temos que olhar em volta para ver como a máquina toma parte em nossas vidas. Tudo que comemos, vestimos, lemos, brincamos, passeamos, moramos, em algum estágio passou pela máquina. É impossível calcular até que ponto a máquina multiplicou a força e a habilidade do homem. Os anos que sucederam a 1865 foram os anos de maior desenvolvimento da máquina. O dinheiro também teve papel importante na América em transição. O material ali estava. Os capitalistas sabiam o que queriam fazer e precisavam de dinheiro para que as máquinas e os operários começassem a executar o trabalho. Seus planos eram tão gigantescos que não era possível a um só homem começar a tarefa. No começo, não havia dinheiro suficiente em todos os Estados Unidos para executar os planos. Por isso, os europeus, que tinham dinheiro de sobra e que queriam mais, enviaram-no para a América. Enviaram esse dinheiro para a América para ser usado e devolvido, juntamente com um grande lucro. Material, homens, máquinas e dinheiro, tudo isso junto, tornou os Estados Unidos o país mais rico do mundo. Os capitalistas, que tinham assumido o poder com a Grande Guerra Civil, eram uma força propulsora. Combinavam os recursos naturais, o trabalho, o capital e fizeram a América moderna. Desenvolveram o país, às vezes por meios honestos, às vezes desonestos. Ficaram ricos, ficaram poderosos. Cada vez mais a fortuna do país se concentrava nas mãos de um punhado de pessoas. O poder deles crescia com sua riqueza. Tornaram-se os verdadeiros administradores dos Estados Unidos.
Quais eram algumas das alterações importantes que se deram entre o período de Lincoln e o nosso? Houve a Revolução do Transporte. A Guerra Civil havia estimulado o progresso industrial de todas as formas. Mas talvez o efeito maior fosse causado no sistema de transporte. Durante 4 anos, os suprimentos e as tropas tiveram que ser carregados de um lugar para o outro o mais rápido possível. As ferrovias é que faziam isso, e foi a primeira guerra em que tiveram um papel importante. A pressão da guerra forçou o seu desenvolvimento precoce, e os tempos de paz estimularam ainda mais esse desenvolvimento. Em 1860, havia 30 mil milhas de trilhos de ferrovias nos Estados Unidos. 20 anos depois, em 1880, triplicou. Havia 90 mil milhas. Em 1930, havia 260 mil milhas, mais que o suficiente para envolver a Terra inteira com 5 trilhos duplos. Os primeiros trilhos eram feitos de madeira, coberta com tiras de ferro, numa época de bois que pisoteavam o barro e de barcos que atravessavam lentamente os canais. A primeira locomotiva a correr sobre trilhos na América deve ter sido alguma coisa de se ver. O povo de Huntsdale, Pensilvânia, afluiu em peso para ver o Leão de Stourbridge, locomotiva recém-importada da Inglaterra, que ia correr pela primeira vez. A ofegante locomotiva, com suas caldeiras vomitando vapor, com uma armação montada sobre rodas de nogueira, era um objeto esquisito. Bufou, bufou e finalmente desceu os trilhos, rugindo, com a velocidade magnífica de 4 milhas por hora. Uns anos depois, um passageiro agitado de outra ferrovia escrevia para um amigo: "Ontem atingimos a velocidade incrível de 12 milhas por hora. Se alguém tiver que andar mais depressa que isso, terá que ir ao Kentucky e fretar um raio." Nos primeiros anos, a maioria das ferrovias constava de pequenos trajetos. Se alguém fosse fazer uma viagem bem longa, teria que fazer constantes mudanças de uma linha para outra. Numa certa época, para ir de Nova York a Buffalo, cerca de 400 milhas, eram necessárias 11 baldeações. Frequentemente, as ferrovias entravam em conluio com os hospedeiros do caminho para lhes dar movimento aos negócios. Eram feitos horários, segundo os quais os viajantes tinham que parar para almoçar ou jantar, ou mesmo pernoitar, com as constantes baldeações. Foi uma etapa sensacional da história das ferrovias, quando várias delas, pertencentes a diversas companhias, foram compradas e reunidas numa única linha direta. Por volta de 1860, embora a maioria das linhas férreas ficasse a leste do Mississippi, podia-se ir até a curva do rio Missouri de trem. De lá até a costa do Pacífico, havia o pitoresco correio a cavalo para entregar a correspondência. As diligências sacolejantes levavam aos trancos os passageiros que iam sem conforto, e caravanas intermináveis de carroças puxadas por bois arrastavam-se pelos campos, levando provisões para as minerações e fazendas. Quando apareceu a primeira estrada de ferro transcontinental, em 1869, inspiraram os carroções de transporte, as diligências e o correio a cavalo. A construção dessa primeira estrada, cruzando o país, foi uma empresa tremenda. Foram formadas 2 companhias, a Pacífico Central, para construir a leste a partir de Sacramento, e a União do Pacífico, para construir a oeste a partir de Yokohama. Trouxeram mão de obra importada e barata. Os coolies chineses trabalhavam na Pacífico Central,
os imigrantes irlandeses da União do Pacífico, as provisões para aquele exército de trabalhadores que marchavam para o oeste precisavam ser carregadas pelos campos, trazidas de Iowa. Para os que iam ao leste, os suprimentos eram embarcados, fazendo a longa viagem em redor do Cabo Horn ou através do Istmo do Panamá. Não havia canal. O canal só foi completado em 1914. Com velocidade inacreditável, foi prosseguindo o trabalho, passando a estrada sobre planícies, rios, montanhas. Um viajante inglês assim descreveu a construção em 1869. E aí eles chegavam. Uma carroça leve, puxada por um único cavalo, galopava na frente com uma carga de trilhos. 2 homens seguravam uma ponta do trilho e avançavam. O resto da turma ia segurando o corpo do trilho, de 2 em 2, até retirá-lo completamente da carroça. Avançavam em passo rápido. A uma palavra de comando, o trilho era largado no lugar, com o lado certo para cima, cuidadosamente, enquanto o mesmo processo era executado no outro lado da carroça. Menos de 30 segundos para cada turma carregar um trilho, e assim estão colocados 4 trilhos por minuto. Trabalhavam depressa, sem dúvida, mas o pessoal da União do Pacífico faz a coisa para valer. No momento em que o carroção fica vazio, ele é emborcado ao lado da estrada para deixar o carro seguinte passar, e depois é desvirado de novo. É um espetáculo ver essa carroça voar para frente em busca de novo carregamento, puxada por um cavalo a todo galope, diante de 60 ou 80 pés de corda e montada por um jovem boleeiro que dirige com fúria. Logo atrás dos componentes da primeira turma, vêm os aferidores, os cavilheiros e rebitadores, e fazem disto uma cena. É um grandioso coro dos ferreiros, que os malhos estão sempre entoando na planície. É em 3 tempos, 3 batidas para cada cavilha. Há 10 cavilhas em cada trilho, 400 trilhos por milha, 1.800 milhas até São Francisco. Esse é o total. Qual é o quociente? Esses malhos batem 21 milhões de vezes, fazendo sua rígida pontuação antes de ficar pronto o grande trabalho da América moderna. Essa primeira estrada intercontinental logo foi seguida por outras. Por volta de 1884, havia 4 ferrovias transportando passageiros e carga entre o Mississippi e o Pacífico. Os americanos logo perceberam que o transporte era essencial para o desenvolvimento do país. Tinham auxiliado as companhias de estradas de ferro, dando-lhes grandes lotes de terras do governo. Em relação ao Pacífico Central e à União do Pacífico, o Congresso foi muito generoso. Cada uma dessas companhias recebeu áreas alternadas da terra que se estendia 20 milhas em cada direção. Além disso, para cada milha de trilhos que era construída, o governo lhes emprestava 16 mil a 48 mil dólares. Os homens de negócios sabiam o que estavam fazendo quando retiraram os plantadores sulinos do controle do governo. Agora os cabeças da União do Pacífico pensavam num plano para conseguir dinheiro com facilidade. Funcionava assim. Os diretores da União do Pacífico se organizavam, formando uma companhia de construções chamadas Credit Mobilier. Depois concediam um contrato para a execução da estrada ao Credit Mobilier, isto é, a si mesmos. Até aí muito bem, alguém tinha de construir a estrada. Mas depois, como companhia de construção, cobravam de si mesmos, como União do Pacífico, cerca de 40 milhões de dólares a mais do que o custo real da construção. Do mesmo modo, os diretores da Pacífico Central pagavam a uma companhia de construção 120 milhões de dólares por um trabalho que
custara 58 milhões. Os capitalistas estavam limpando o dinheiro do povo. Antes que terminasse o sistema de doação de terras do governo, cerca de 150 milhões de acres, uma área maior que todos os estados da Nova Inglaterra, mais Nova York, ou maior que a França, tinha sido doada a companhias de estradas de ferro. A guerra civil não tinha sido feita em vão. As estradas de ferro eram excelentes nos lugares onde eram necessárias, mas na corrida louca atrás de lucros, haviam sido construídas muitas vias férreas que não tinham utilidade. Em muitos lugares havia duplicação de ferrovias, 2 ou 3, quando era preciso ter apenas uma. Depois, as linhas rivais começavam a brigar umas com as outras, disputando os negócios. Havia uma guerra de preços, na qual as linhas concorrentes diminuíam seus preços para atrair mais fregueses. Isso chegou a tal ponto que, em 1876, um carro cheio de bois poderia ser embarcado de Chicago para Nova York, percorrendo 1000 linhas, e no fim do percurso seria cobrada uma taxa de apenas $1. No mesmo ano, podia-se viajar de Cleveland até Boston por apenas $6,50. Hoje, à época que escrevo este livro, em meados de 1970, a passagem custa 3 vezes mais. As estradas que tinham que abaixar dessa maneira o preço do transporte nos lugares onde havia competição tentaram compensar isso, cobrando taxas muito altas nos lugares onde não havia concorrência. Os fazendeiros do Oeste, em especial, eram vítimas desse sistema doido. Era mais ou menos assim. A distância de Fargo a Duluth é metade da distância de Minneapolis a Chicago. Seria de se esperar, então, que o transporte de trigo de Fargo para Duluth custasse metade do outro. Mas não era assim. Em vez de ser metade, era o dobro. Não era de se espantar que os fazendeiros reclamassem. Queixavam-se também do modo como eram dirigidas as instituições que elaboravam as leis, e que eram dirigidas pelos mesmos homens que controlavam as ferrovias. As ferrovias do Oeste concediam passes livres a possuidores de cargos governamentais, a juízes, a advogados, ministros e redatores. É evidente que as ferrovias do Sul faziam a mesma coisa, como observamos neste item do fazendeiro progressista de Raleigh, Carolina do Norte, em 14 de agosto de 1888. Abre aspas. As ferrovias não são donas dos jornais? Os políticos não dependem todos delas? Todos os juízes do Estado não dispõem de passe que levam em seus bolsos? Não controlam todos os que possuem algum talento para as leis no Estado? Fecha aspas. Os Estados Unidos eram um país de grandes espaços. Havia diferenças de clima, de queda de chuva, de solo. Outra vez a geografia. Diferenças essas que fazia com que determinadas regiões se especializassem em certas fontes de rendas. Assim, havia as áreas de criação de gado nas planícies, as áreas de cultivo de algodão no sul, a faixa de cultivo de trigo e milho nos estados do centro e do oeste, e a área de manufatura no noroeste. Era preciso contar com o transporte de passageiros e de carga entre todas essas áreas. Era uma responsabilidade das ferrovias providenciar esse transporte. E uma vez que as ferrovias haviam sido construídas em terras do governo e com o auxílio de dinheiro fornecido pelo governo, muita gente achava que a finalidade das estradas de ferro deveria ser proporcionar serviços ao país tão baratos e eficientes quanto fosse possível. Mas essa gente se enganava. Na maioria das vezes,
Os dirigentes das ferrovias achavam que o negócio principal da companhia era fazer dinheiro, quanto mais melhor. Não acreditavam que deviam dar ao público o máximo de serviços com um mínimo de pagamento. Nada disso. Acreditavam, como um deles afirmou francamente, que, abre aspas, quanto a cobrar, o tráfego escora. Muitas vezes calculavam mal, e o preço que cobravam era tão alto que os fazendeiros não podiam pagar e se arruinavam. Mesmo assim, a linha de ação das ferrovias continuou a ser extrair o máximo possível. Nem todos os dirigentes de estradas de ferro, é claro, estavam interessados em se apossar de terras ou em executar planos para enriquecer depressa. Todos eles queriam lucros, mas alguns percebiam que podiam ter lucros proporcionando serviços realmente bons. James J. Hill, da Grande Estrada do Norte, era um desses. Ele, como outros dirigentes de estradas de ferro do Oeste, fazia propaganda das qualidades excepcionais das terras atravessadas pelas vias férreas. Mas não parava aí. Quando os colonizadores afluíam para as terras que marginavam as linhas férreas, auxiliava-os em tudo. Os problemas dos fazendeiros passaram a ser os seus também. Uma grande parte do bom conceito que ganharam os construtores de estradas de ferro durante a jornada para o Noroeste pertence a Hill. Naturalmente, chegou uma época em que essa competição a todo custo entre as ferrovias teve fim. As inúmeras linhas de curto percurso consolidaram-se nas grandes estradas que conhecemos hoje. Esse foi um passo importante. Aqueles que tinham acompanhado a história sórdida das vias férreas tinham certeza de que se seguiria um período de planos gananciosos e desonestos. Elas prestaram um serviço necessário, mas os planos malévolos que se seguiram à sua construção e administração foram um escândalo. As condições precárias das estradas de ferro dos Estados Unidos atualmente são, sem dúvida, devidas ao seu passado fraudulento e sem princípios. Na agricultura, como no restante, houve grandes mudanças depois da Guerra Civil. Depois de 1865, 4 milhões de negros subitamente foram entregues à sua própria sorte. Não tinham terras, nem casas, nem propriedades. O que fazer? Sabiam plantar algodão, mas não tinham nada com que começar. Os grandes plantadores, seus antigos patrões, também estavam em muito má situação. Tinham uma porção de terras, mas não tinham dinheiro para pagar salários. Assim, as grandes plantações foram divididas em pequenas fazendas e alugadas a brancos ou negros. Ou eles pagavam um aluguel em dinheiro, ou tornavam-se meieiros. Havia os que forneciam o seu próprio equipamento para a agricultura, tinham seus próprios animais e usavam as terras mediante entrega de uma cota fixa da produção, 1/4 ou 1/3 da colheita. Havia os que se encontravam em muito pior situação. Estes não tinham nem equipamentos, nem animais, e, em muitos casos, nem mesmo alimentos para si ou para suas famílias. Não tinham nada, a não ser o seu trabalho. A cota que o proprietário arrecadava era, portanto, maior, metade da colheita, ou mais. O proprietário deduzia da colheita também tudo aquilo que tinha sido fornecido, sob a forma de semente, adubos e alimentos. Os locatários e meieiros, tanto os brancos como os negros, ficavam à mercê dos proprietários. Eram estes que efetuavam a venda da colheita, que mantinham a contabilidade, que debitavam a quantia que queriam pelo fornecimento de alimentos, feito através de seus próprios agentes, que geralmente acrescentavam uma quantia exorbitante aos lucros a título de supervisão. Era de se prever, assim, que quando se acertavam as contas,
os meieiros e locatários muitas vezes verificavam que ainda deviam ao proprietário. Se estivessem com sorte, saíam sem ganhar nada. O funcionamento desse sistema de meieiros pode ser ilustrado com essa história, que é uma das centenas que existem a esse respeito. Abre aspas. Um locatário que oferecia 5 fardos de algodão ficou sabendo de seu senhorio que assim a sua conta ficava paga. Isso depois de muitos cálculos matreiros. Encantado, porque desta vez iria haver um saldo, o locatário retrucou que ainda tinha um fardo extra em casa. Ora bolas, disse o patrão, por que não disse antes? Agora vou ter que calcular tudo de novo para ficar umas pelas outras. É evidente, se analisarmos essa história, que não havia grande diferença entre o velho sistema de escravidão e o novo de arrendamento. Poucos sabem que hoje em dia, no Sul, há mais brancos que pretos enredados pelo sistema de escravidão do arrendamento. Mas a história das mudanças que se passaram na agricultura americana depois da Guerra Civil não é só a história da transformação fundamental da economia sulina. É a história de uma revolução tão grande que modificou o modo de vida não somente dos americanos, mas também dos europeus. No século XVI, o fluxo de ouro e prata da América para a Europa acarretou uma revolução nos preços que teve um papel enorme no curso da história do Velho Mundo. No século XIX, um outro fluxo, desta vez de produtos agrícolas, acarretou uma segunda revolução na economia da Europa. Depois da Guerra Civil, os Estados Unidos transformaram-se numa grande nação industrial, mas também era uma grande nação agrícola. Na realidade, foi antes de mais nada devido à tremenda expansão da agricultura, que fez da América o celeiro do mundo, que os Estados Unidos puderam se tornar um país industrial de vanguarda. Os excessos de produção tornaram-se matéria para a exportação, com o qual era possível pagar as importações necessárias, tanto em mercadorias como em dinheiro. Foi a expansão da agricultura que tornou possível pagar, em grande parte, as crescentes dívidas contraídas com os capitalistas do Velho Mundo. Assim como a Guerra Civil forçou a expansão do sistema de estradas de ferro, também forçou a expansão da agricultura. Milhares de homens estavam em luta e tinham que ser alimentados. Era necessário dinheiro para custear a guerra. Era preciso levantar esse dinheiro. As fazendas é que fizeram isso. Em 1860, foram exportados 17 milhões de medidas de trigo, de 36 litros cada. Em 1863, 58 milhões. Enquanto a exportação de fardos de algodão diminuiu até chegar a quase nada, por causa do bloqueio nortista. A exportação de trigo mais que triplicou. O pão ganhou do algodão. É um modo simples de exprimir não somente a vitória do norte contra o sul, mas também a entrada em cena das grandes terras agrícolas do oeste. O que havia começado nos anos de guerra continuou durante os anos de paz. A Lei de Cessão de Terras de 1862, que dava 160 acres de terra arável no oeste a quem quisesse cultivá-la, foi um imã a atrair gente. Os imigrantes continuavam a ser despejados nos Estados Unidos. Os 31 milhões de habitantes existentes em 1860 chegaram a quase 2,5 vezes esse número em 1900. Muitos deles se voltaram para a agricultura. O número de fazendas quase triplicou, de 1860 a 1900. O mesmo se deu com a área cultivada. O valor das propriedades agrícolas do país
incluindo terras, construções, máquinas e criação, era de 7 bilhões 980 milhões de dólares em 1860. Em 1900, era de 20 bilhões e 439 milhões de dólares. Talvez o melhor indício do que estava acontecendo pudesse ser descoberto na quarta coluna, a que indica os acres que começaram a ser cultivados. A tabela mostra que no período de 41 anos, mais de 1/4 de milhão de acres de terra arável foram acrescentados aos existentes, uma quantidade maior que a área produtiva da Itália, Alemanha e França juntas. O que esses números não mostram, mas que foi muito importante, é que, embora o número de pessoas que começou a se dedicar à agricultura aumentasse, a porcentagem de agricultores, comparados aos que se dedicavam a outras profissões, diminuía. No começo, a lavoura era a principal ocupação da maioria dos americanos. Lá por 1860, 7 em cada 10 deles eram lavradores. Em 1870, somente 5 em cada 10 eram lavradores. E em 1900, o número diminuíra para 3,5. Mas, embora a porcentagem de lavradores em toda a população estivesse diminuindo dessa maneira, assim mesmo eram produzidas cada vez mais mercadorias agrícolas. Como é que isso podia acontecer? Porque, ao mesmo tempo que a porcentagem dos lavradores diminuía, a produção por acres e por pessoa subia. Isso era possível, de um modo geral, devido ao uso de máquinas, cultura científica e especialização das colheitas. O fazendeiro americano semeava os campos e colhia o produto mais ou menos da mesma maneira que o lavrador do Antigo Egito, de joelhos dobrados ou curvando as costas. O lavrador cortava o trigo com a velha ceifadeira de mão. Era um trabalho vagaroso. Para colher apenas 1 acre de trigo, eram necessários vários dias de trabalho. O alfange, que era uma ceifadeira comprida, de nova forma, foi um melhoramento. Podia ser manejado por um homem em pé, usando as 2 mãos. O alfange de várias pontas era melhor que o primitivo, porque cortava o grão que se inclinava sempre na mesma direção, o que facilitava recolher as hastes e atá-las num maço. Esse alfange melhorado tornava possível que um homem colhesse cerca de 2 acres de grãos por dia. O fazendeiro só tinha mais ou menos 10 dias para colher o grão. Com as ferramentas citadas, ele não podia colher tudo o que plantara em tão pouco tempo. Como resultado, ficavam sobrando acres e acres de grãos que não foram colhidos das hastes e que serviam depois para a forragem do gado. O tempo da colheita era um tempo duro para qualquer ajudante da fazenda. A velha garrafa de uísque, que sempre provocava ações mais rápidas nos Yankees, estava sempre presente durante a colheita. Depois de colhido o grão, à mão, era atado à mão e batido com uma vara à mão também. Depois era ensacado à mão e levava ao mercado. Era um processo longo e enfadonho, e era muito vagaroso para poder fornecer alimento para a população mundial, que cada vez mais aumentava. Porém, estava-se na época da Revolução Industrial, e a maquinaria resolveu o problema. A colhedeira McCormick foi experimentada pela primeira vez em 1831. Teve êxito. Depois disso, foram inventadas as máquinas de separar o joio. Depois, um melhoramento atrás do outro. Eram os cavalos ou as mulas que puxavam essas máquinas. Nos anos após 1900, foi anunciado o trator a gasolina como substituto da força de tração animal. Mais melhoramentos. Hoje, nas fazendas atualizadas,
vê-se o trator combinado passando pelos campos, cortando uma ceifada de 3 pés de largura. Corta o trigo, debulha-o e ensaca-o. É uma fábrica sobre rodas. Os 2 homens que o controlam fazem o trabalho de 200 que trabalhassem pelo processo antigo. O combinado fez com que exércitos de trabalhadores deixassem os campos. Da mesma maneira, os arados puxados por tratores, os desenterradores de batatas, as colhedeiras mecânicas de algodão, os plantadores de milho, os empilhadores de feno e dúzias de outras máquinas agrícolas revolucionaram os métodos de lavrar e desocuparam centenas de lavradores, ao mesmo tempo aumentando a produção grandemente. Calcula-se que de 1865 até hoje, o trabalho das fazendas ficou pelo menos 500 vezes mais eficiente. O milagre que as máquinas e as ferramentas mecânicas desempenharam na agricultura foi descrito deste modo. Num pedaço de terra há 640 acres. Um homem ativo, nos dias antigos, poderia ter gasto toda a sua vida sem conseguir cavar mais que uma fração dela. Se não tivesse sido inventada a força mecânica, esse homem poderia começar a cavar no ano de 1432. Hoje, usando não exatamente a mesma cavadeira, o seu descendente poderia talvez estar terminando uma tarefa de 500 anos. Mas graças aos cavalheiros engenhosos que inventaram a força mecânica, 3 homens munidos de um trator e de arados mecânicos revolvem cada centímetro dessa mesma terra num prazo de 36 horas. A lavoura ficou mais eficiente, mas também por outras razões. O ano de 1890 marcou o término da fronteira. O fim da fronteira marcou o fim da terra gratuita. O aumento de valor das terras queria dizer que o fazendeiro precisava extrair delas tudo o que pudesse. Não era mais barato, como antigamente, arranjar terras novas em vez de adubar as velhas. Agora o fazendeiro precisava interessar-se por fertilizantes e por todo o tipo de cultivo científico. O fazendeiro inteligente começou a acolher bem a colaboração oferecida pelas escolas agrícolas. Começou a pedir boletins informativos publicados pelo Departamento de Agricultura do governo. E qual foi o resultado? O que fizeram a maquinaria que economizava o trabalho humano e os métodos científicos de cultivo? Tornaram possível que cada fazendeiro produzisse maior quantidade que nunca, em muito menos tempo. A produção por trabalhador aumentou, enquanto que o tempo consumido diminuiu. Assim eram precisas, em 1855, 4 horas e meia de trabalho humano para produzir uma medida de milho. Em 1895, 2 horas de trabalho humano para produzir 3 medidas de milho. Voltando, em 1831, 3 horas de trabalho humano para produzir 1 medida de trigo. E em 1895, 1 hora de trabalho humano para produzir 6 medidas de trigo. No caso do milho, o tempo de produção para cada trabalhador foi reduzido à metade, e mesmo assim a colheita era 3 vezes maior. No caso do trigo, o tempo para cada trabalhador foi diminuído para 1/3 e a produção era 6 vezes maior. Os melhoramentos desde 1895 ajudaram a aumentar a produção e a reduzir o tempo por trabalhador, de modo ainda mais acentuado. No período que se seguiu à Guerra Civil, o modo de cultivar também mudou.
Primeiro, o fazendeiro médio era praticamente autossuficiente. Na sua própria fazenda, ele podia produzir tudo o que bem quisesse. Precisava pão? Sua plantação de trigo e milho o forneciam. Precisava de manteiga, queijo, leite e carne? O gado fornecia. Queria roupas? Os campos produziam linho e os carneiros produziam lã. Queria ferramentas? As ferramentas simples que ele próprio não sabia fazer, o ferreiro da aldeia fazia para ele. Os produtos de sua fazenda satisfaziam as necessidades de sua família, e se sobrasse alguma coisa, dava para pagar os impostos ou para comprar alguma coisa de fantasia que não podia ser feita dentro da fazenda. Isso se chamava produção para consumo. Com o correr do tempo, tudo mudou. O fazendeiro já não fazia tudo sozinho, e sim se atinha ao cultivo de uma ou duas culturas. Não era mais autossuficiente, tornou-se um especialista. A especialização era uma característica da manufatura também. Transformou-se num fazendeiro de trigo, ou de milho, ou de laticínio, ou de frutas. Assim, do mesmo modo que o homem que vivia na cidade tinha que comprar muitas das coisas de que necessitava, a especialização geralmente significava ter um produto melhor e em maior quantidade, pois ele dedicava mais tempo e energia à sua especialidade. Ao mesmo tempo, era perigosa. Ele estava colocando todos os ovos numa cesta só. E se o fundo da cesta caísse, ele perderia tudo de uma vez. Se sua colheita desse muito bem, ele tinha muito que vender. A especialização era perigosa porque o ligava à economia capitalista com todos os seus altos e baixos. A produção para consumo era uma coisa, a produção para troca era outra, muito diferente. O fazendeiro especializado aprendeu essa lição. Além da especialização, o crescente uso das máquinas ajudava a atar o fazendeiro à economia do capitalismo. Sua velha ceifadeira ou alfanje eram ineficientes quando comparados à colhedeira ou ao combinado, mas custavam muito pouco. Às vezes ele mesmo as fabricava e duravam a vida toda. A nova maquinaria era cara. Era preciso dispor de muito dinheiro para adquiri-la. E ele precisava adquiri-la porque a competição das fazendas que eram tocadas à máquina o forçavam a isso. O fazendeiro precisava cada vez mais de capital. Ora, ser fazendeiro na economia capitalista americana de após a Guerra Civil era uma coisa completamente diferente de ser um industrial. Os donos das indústrias estavam segurando as rédeas, estalavam um chicote, e o cavalo do governo fazia o que mandavam. Para os industriais havia uma taxa de proteção muito alta que elevava os preços das mercadorias que vendiam, e que eram as mercadorias que o fazendeiro tinha de comprar. Para o fazendeiro não havia proteção legal para seus produtos agrícolas, os produtos que ele tinha de vender. Para os industriais, havia a possibilidade de entrar em entendimentos para controlar os preços. Para o fazendeiro, era muito mais difícil entrar em entendimentos, e assim os preços dos produtos agrícolas não eram controlados. Para os industriais, havia todas as vantagens provenientes de sua posição de exploradores dos outros. Para o fazendeiro, havia todas as desvantagens, pois estava na posição de ser explorado. Desde a Guerra Civil até o fim desse século, a agricultura se expandiu, mas os lucros dos fazendeiros decididamente não aumentaram. O fazendeiro trabalhava duro, sem lucros ou com pouquíssimo lucro. Tinha suas dificuldades.
A velha luta entre o fazendeiro e as forças destruidoras da natureza naturalmente prosseguia. Os lavradores das planícies do oeste, em especial, eram bem atingidos. Uma vez ou outra havia tempestades de neve tão fortes que ou os homens se perdiam no caminho ou ficavam enregelados antes de conseguir chegar até o estábulo para alimentar seus animais. Outras vezes havia uma seca que durava vários dias, enquanto os ventos quentes crestavam as colheitas. Mais raramente surgia uma praga, representada por uma nuvem de gafanhotos. Os gafanhotos subitamente apareciam em enormes enxames, ou comiam e destruíam até o último grão à sua frente. Sabe-se que esses gafanhotos até mesmo faziam parar os trens. Vários milhares deles, cobrindo os trilhos, eliminavam a fricção entre as rodas e a via férrea, e, portanto, o trem não podia trafegar. Tempestades de neve, seca, gafanhotos, geada, ventos quentes. O fazendeiro os conhecia bem e sabia que tinha que lutar, mas sem auxílio algum. Entretanto, reclamava contra aquilo que chamava de dificuldades criadas pelo homem. Queixava-se quando era explorado, quando outros lucravam com o fruto de seu trabalho. Tinha uma queixa contra as estradas de ferro, por causa de seu sistema injusto. Tinha queixas contra os homens que cuidavam da armazenagem do grão. Era enganado por eles quanto à classificação falsa do trigo. Havia talvez um armazém de grãos em sua própria cidade, e ele teria que trazer o trigo para armazenar lá, forçosamente. Aí o comprador dava uma olhada no grão e fixava a classificação. Se ele classificasse com o número 2, era número 2, e o fazendeiro não podia dizer nada. Muitos fazendeiros sabiam que o seu trigo estava sendo classificado errado, abaixo da qualidade real, mas nada podiam fazer. O fazendeiro ficava com raiva do armazenador, que comprava o trigo a preços baixos, como se fosse de qualidade inferior, vendendo depois por preços correspondentes à qualidade boa, que pertenciam realmente a quem produzira o trigo. Queixava-se dos industriais, que cobravam muito pelo que ele tinha de comprar, enquanto ele próprio recebia pouco por aquilo que vendia. O fazendeiro comprava de um mercado que tinha tarifa de proteção, mas vendia num mercado livre. Tinha mais uma queixa contra o agiota, os bancos, a classe endinheirada em geral. Eles tinham dinheiro de que tanto o lavrador necessitava e se aproveitavam disso. Se o fazendeiro precisasse de um empréstimo, dando como garantia sua colheita, eles podiam dar ou não um empréstimo. Se dessem, certamente os juros seriam altíssimos. Os lucros sobre hipotecas eram excessivos. Como recebia paga pequena pelo que vendia, cada vez lhe era mais difícil pagar o que devia, e quando não podia pagar, os donos do dinheiro tomavam sua fazenda. O fazendeiro ressentia-se contra os capitalistas. Concordava com Mary Elizabeth Lees, do Kansas, que em 1890 disse: "A Wall Street é dona do país. Isto já não é um governo do povo, pelo povo e para o povo, mas sim de Wall Street, por Wall Street, para Wall Street. A grande massa de pessoas comuns neste país são escravos. O monopólio é o patrão. O Oeste e o Sul estão subjugados e prostrados ante o leste manufatureiro. Regulamentos monetários. O povo é roubado para enriquecer os amos. O povo está encurralado. Que tenham cuidado os cachorros de caça que até agora nos têm encurralado." De 1870 até 1896,
Os fazendeiros transformaram suas queixas em ação. Seguiram o conselho de um dos seus líderes, que disse: o que os fazendeiros precisam é fazer menos plantações de milho e mais barulho. Em algumas partes do país, eles se reuniram e concordaram quanto à política, formando sociedades chamadas granjas. Elegiam para o Senado pessoas que estivessem do seu lado. Aí então, em 1876, foi aprovada uma lei que fixava os preços das estradas de ferro, as taxas para a armazenagem de grãos, de acordo com o que eles achavam razoável. Eles estavam tomando posição contra os capitalistas. Mas os capitalistas eram muito fortes para eles. Os advogados das estradas de ferro compareceram perante a Suprema Corte dos Estados Unidos e argumentaram que os legisladores estaduais não tinham direito de fixar preços para as estradas de ferro. A Suprema Corte decidiu a favor dos fazendeiros. Um após o outro foram surgindo os casos diante da corte e sempre ficava decidido que os legisladores estaduais tinham o direito de fixar taxas, que dependia do Estado e não dos tribunais federais fixar essas taxas. A linguagem usada pela corte era simples e clara. Quando a propriedade estiver envolvida no interesse público, a legislatura pode fixar um limite para aquilo que for legalmente razoável em pagamento do seu uso. Esse limite atinge a corte e o público. Se for fixada injustamente, a legislatura, e não os tribunais, deverá responder pela alteração. Mas os capitalistas continuaram a lutar. O tempo passou, novos juízes foram nomeados para substituir os antigos, que haviam morrido. Uma nova série de casos foi apresentada aos tribunais e foram tomadas novas decisões. Em 1889, a Suprema Corte inverteu a decisão de 1876 e decidiu que ela é que tinha o direito de decidir se as taxas fixadas pelas legislaturas estaduais eram ou não razoáveis. Os capitalistas haviam vencido. Dessa época em diante, qualquer ataque à propriedade particular por parte das legislaturas estaduais, cujos membros eram eleitos pelo povo, tinha que receber a aprovação da Suprema Corte, cujos membros eram nomeados pelo presidente com a aprovação do Senado. Mais tarde, a história provou que raramente a Suprema Corte aprovava um ataque contra a propriedade particular. A classe de cima estava salvaguardada contra os ataques. Os fazendeiros de algumas regiões do Oeste e do Sul estavam lutando como loucos. Estavam enfrentando pela última vez os donos do dinheiro, os industriais. A plataforma de seu Partido do Povo, em 1892, nos dá uma ideia de como se sentiam e do que tensionavam fazer. Os frutos do árduo trabalho de milhões de pessoas são roubados sem pejo para construir a fortuna colossal de um pequeno grupo. A riqueza pertence a quem a cria, e cada um dos dólares tirados sem trabalho e sem um equivalente é roubado. Aqueles que não trabalham não devem também comer. Acreditamos que já chegou a hora em que as companhias de estradas de ferro ficam donas do povo, ou o povo fica dono das companhias de estrada de ferro, uma vez que o transporte é um meio de intercâmbio e também uma necessidade pública. O governo deveria ser o proprietário e administrador das estradas de ferro, a bem do interesse público. O telégrafo e o telefone, bem como o correio, constituindo uma necessidade para a transmissão de notícias,
deveriam ser propriedade e responsabilidade do governo, a bem do interesse público. Exigimos que sejam criadas caixas econômicas postais pelo governo, para que o povo possa depositar em segurança suas economias. Sua ira contra os abusos das estradas de ferro era evidente. O remédio que encontravam era o governo ser proprietário e administrador, como no caso dos Correios. Seu pedido de aumento do, entre aspas, meio de circulação era o velho grito dos devedores pedindo dinheiro barato. Os fazendeiros queriam imprimir mais dinheiro para que o dólar caísse de valor e os preços da venda de seus produtos fossem maiores. Era um caso flagrante de devedores contra credores. Se fosse emitido mais dinheiro, isso ajudaria os devedores. Se não fosse emitido, isso ajudaria os credores. Sua exigência de que houvesse um imposto de renda foi atendida mais tarde pelo Congresso em 1894. A lei impunha uma taxa de 2% a todas as rendas superiores a $4.000. Essa quantia, naturalmente, excluía todos os fazendeiros e trabalhadores. Era um imposto para os ricos, e estes se opuseram a ele. Novamente, a Suprema Corte veio socorrer os opulentos. Embora já tivesse havido um imposto de renda durante a Guerra Civil, em 1895, a Suprema Corte, por 5 votos contra 4, declarara que aquele imposto era inconstitucional. O New York Sun, alarmado com essa luta amarga entre os pobres e os ricos, regozijou-se com a decisão. O seu redator escreveu: 5-4. A corte está inabalável. Foram precisos 18 anos de esforços combinados dos fazendeiros e operários para atingir os capitalistas bem escondidos atrás daquela rocha de privilégios especiais que era a Suprema Corte. Em 1913, a emenda à Constituição sobre o imposto de renda finalmente foi ratificada e tornada lei. Agora, finalmente, o Congresso adquirira o direito de cobrar impostos sobre as rendas. Mas, para os que eram muito ricos, havia buracos na lei de imposto de renda, por onde podiam escapulir. Em 1937, o secretário do Tesouro, Morgenthau, informou ao presidente e ao Congresso que havia 8 truques engenhosos usados atualmente pelos contribuintes que têm grandes rendas, com a finalidade de iludir o imposto de renda que normalmente lhes seria cobrado. Em 1892, embora o candidato dos fazendeiros à presidência, James Weaver, de Iowa, não ganhasse as eleições, assim mesmo havia obtido mais de 1 milhão de votos. Em muitos estados do Oeste, o Partido do Povo levou seus candidatos a cargos públicos. A luta pior entre os fazendeiros e capitalistas surgiu nas eleições de 1896. As organizações de fazendeiros apoiavam William Jennings Bryan, candidato democrático, enquanto que os homens endinheirados apoiavam William McKinley, republicano. Foi uma campanha agitada. Bryan era um orador excelente. Percorria o país de cá para lá, milhares de milhas, fazendo constantes discursos. Dirigia-se aos fazendeiros e trabalhadores do país. De que lado o Partido Democrático irá lutar? Do lado dos ociosos, que têm um capital ocioso? Ou do lado das massas lutadoras? As simpatias do Partido Democrático estão do lado das massas que lutam. Há 2 ideias sobre governo. Há os que acreditam que, se forem elaboradas leis para o benefício dos prósperos, um pouco dessa prosperidade escorrerá para os que estão por baixo.
A ideia democrática é que se as leis fazem as massas prosperarem, essa prosperidade subirá até todas as classes que lhe ficam por cima. Enquanto Bryan estava fazendo seus 600 discursos em 29 estados, com um fundo de $300 mil para a campanha, Mark Hanna, capitalista de Cleveland, estava ativamente recolhendo dinheiro dos industriais e banqueiros para apoiar McKinley, seu candidato. Sabia recolher dinheiro, e os capitalistas apoiaram McKinley, dando-lhe $4 milhões. Era um bocado de dinheiro, e esse dinheiro prestou muitos serviços. Serviu para pagar as toneladas de panfletos que diziam ao povo que a chave da prosperidade era a eleição de McKinley. Serviu para comprar flâmulas, cartazes, distintivos que anunciavam que o povo precisava de McKinley. Serviu para alugar bandas de música para sair à frente das paradas de McKinley. Pagou 1.400 oradores para prometer aos trabalhadores que a eleição de McKinley significava, entre aspas, uma panela cheia. E com o mesmo estilo, 32 anos depois, os que apoiavam Hoover prometeram, entre aspas, um carro em cada garagem e um frango em cada panela. Ajudou ainda esse dinheiro a convencer os jornais de cidades pequenas que os jornais sagazes apoiavam McKinley. E não era só isso. Os capitalistas podiam fazer mais pela sua causa do que apenas fazer doações de dinheiro. Os donos de fábricas podiam aterrorizar os operários, fazendo-os acreditar que a vitória de Bryan faria as fábricas fecharem e eles perderem o emprego. Os negociantes faziam pedidos de encomendas, sugerindo que, se Bryan vencesse, os pedidos seriam cancelados. Os banqueiros podiam informar aos fazendeiros que a vitória de Bryan queria dizer que não poderiam esperar mais pelo dinheiro que lhes era devido. Bryan foi derrotado. Embora os votos indiretos fossem de 271 a 176, o voto popular foi de 7.035.638 contra 6.467.946. Por uma margem de menos de 600 mil votos, o maior desafio dos fazendeiros unidos contra o crescente poder dos capitalistas havia falhado. O poeta Vachel Lindsay nos dá uma ideia inesquecível dos vencedores da grande batalha. Abre aspas. A derrota do moço Bryan, derrota da prata do oeste, derrota do trigo, vitória dos arquivos e dos plutocratas vivos, com casacos estampados de dólares, correntes de diamantes no colete, polainas nos pés, vitória dos carcereiros, Plymouth Rock e de todos os inatos senhores de terras, vitória